Pronto. Tá acesa aqui, tá? Tá. Então pronto. Ó, pessoal, na aula passada, tá? Eu concluí a aula passada com a mudança de variável para resolver a integral indefinida de uma função que envolve expressão do tipo raiz de x a2 menos x2, né? A2 menos x2 com a maior do que 0. A2 menos x2 com a positivo, tá? E a mudança era x igual a quê? A mudança é x igual a seno de θ. O que faz isso funcionar é porque você tem um mapeamento do intervalo, tá? Por função trigonométrica, você tem aqui a reta. Você tem o mapeamento do intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, tá? Desse intervalo aqui, desse intervalo, tá? No intervalo menos 1, 1, menos 1, 1, pela função e seno. A função e seno mapeia esse intervalo nesse, mapeia o intervalo fechado no intervalo fechado e mapeia o intervalo aberto no intervalo aberto. Um mapeamento de um intervalo no outro é qualquer função bijetiva de um no outro, tá? Porque se é bijetiva é invertível, tá? Isso é um mapeamento de um intervalo em outro intervalo. Então você tem um mapeamento pela função em seno, cuja inversa, qual é a inversa da função que eu chamei de seno? Qual é? Dada pelo seno? É a função arc-seno. Tá certo? Então você tem esse mapeamento, aí você consegue, tá? Porque quando você faz isso aqui, você leva o intervalo menos π sobre 2 no intervalo menos a. Porque você está multiplicando por A. Então, esse mapeamento diferenciável, né? Tá? Pelo menos diferenciável, a inversa, né? Diferenciável no intervalo aberto, você tem isso aqui. Certo? Aí você tem a mudança de variável. Mudança de variável. Agora, vamos para outra situação. Outra situação por substituição trigonométrica, quer dizer, mudança de variável trigonométrica, que ocorre quando a sua função integrando envolve uma expressão do tipo x2 mais a2 com a positivo. Tá? Alguns livros dizem, não, é raiz quadrada de x2 mais a2 com a positivo, mas a gente vai ver que se aplica quando tem x2 mais a2 com a positivo. E, portanto, se aplica quando tem raiz quadrada de x2 mais a2 com a positivo. O mapeamento aqui é o seguinte, não sei se vocês lembram, mas quando você tem isso aqui, a situação é a seguinte, você tem aqui, você considera um intervalo aberto, menos π sobre 2, se você considerar o intervalo aberto, menos π sobre 2, ele é mapeado em toda a reta, silêncio, intervalo aberto, menos π sobre 2, ele é mapeado em toda a reta pela função que eu chamei de I tangente, cuja inversa é quem? Cuja inversa é o quê? Arco
tangente. Tá certo? Cuja inversa é igual é a função arco tangente. Isso é um mapeamento. De novo, o que é um mapeamento? Uma função objetiva de um no outro. Portanto, invertível. Tá? Então, quando você tem uma expressão desse tipo, quando a função que você está integrando tem um fator que depende de uma expressão desse tipo, x2 mais a2, a mudança de variável que você vai fazer é a mudança seguinte: é x igual a tangente de θ. A vezes a tangente de θ. Porque essa mudança, ela vai levar o intervalo menos π sobre 2, π sobre 2 na reta toda, se o A for positivo. Porque já leva, a tangente já leva esse intervalo na reta toda. Multiplicado por A, que é positivo, também leva. E nessa mudança, é importante você saber, quando o x é A vezes a tangente de θ, quais são as consequências daqui? Quais são? Com θ variando no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, ó. Com θ variando no intervalo, ó. Com θ variando aonde? No intervalo aberto menos π sobre 2, π sobre 2. Isso é importante. Quais são as consequências? Quais são as consequências? Quais são? Quem é dx? Quem é? Quem é dx? Quem é? Hã? Quem é dx? A secante ao quadrado de θ dθ. Primeira consequência. Quem é x2 mais a2, ó? Quem é x2 mais a2? Quem é? Quem é x2 mais a2? x2 mais a2. Vai ficar o quê? Vai ficar a2 tangente ao quadrado de θ mais a2. Coloco o a2 em evidência, fica a2 vezes o quê? 1 mais a tangente ao quadrado de θ. E quem é 1 mais a tangente ao quadrado de θ? 1, mas você precisa saber quem é? Secante ao quadrado de θ. Então isso aqui dá 2 secante ao quadrado de θ. Portanto, quem é a raiz quadrada, se aparecer raiz quadrada de x2 mais a2, quem é? Quem é a raiz quadrada de x2 mais a2? Quem é? É A, que é A positivo, é A vezes raiz quadrada da secante ao quadrado de θ, que é o módulo da secante de θ. Acontece que secante de θ é 1 sobre o cosseno de θ. E nesse intervalo, o cosseno não é negativo. Aliás, nesse intervalo que é aberto, o cosseno é positivo. Então, isso aqui, a secante vai ser positiva, né? Então, isso aqui vai dar A vezes a secante. Você desaparece com o módulo. E tem as outras coisas. Porque se você tem a secante e a tangente, você tem por exemplo, quem é a secante de θ? Quem é a tangente de θ? Quem é a tangente de θ? Quem é? Quem é a tangente de θ? Me diga quem é a tangente de θ. X sobre A. Quem é a secante de θ? Quem é a secante de θ? Quem é? Quem é a secante de θ? Olha ali. Raiz quadrada de... Dá o quê? Raiz quadrada de A raiz quadrada. De quem? x2 mais a2 dividido por A. Raiz quadrada de x2 mais a2 dividido por A. Eu tirei de onde, hein? Eu tirei de onde? Tirei daqui, ó. Daqui.
Se você tem a tangente e a secante, você tem o seno de θ. Porque quem é a tangente? Seno sobre o cosseno. Quem é a secante? 1 sobre a ou o cosseno. Então, quando você dividir a tangente pela secante, você vai obter quem? O seno de θ. Ó, a tangente de θ é o seno dividido pelo cosseno. Quem é a secante? O inverso do cosseno. Então, quando você dividir a tangente pela secante, você vai obter o seno. E, portanto, quem vai ser o seno? Vai ser x sobre a dividido por isso aqui. Ou seja, vai ser x dividido por raiz quadrada de quem? x2 mais a2. Quem é o cosseno? Quem é o cosseno de θ? Quem é? A sobre raiz de x2 mais a2. Está faltando quem? Está faltando a cossecante. Quem é a cossecante de θ? Quem vai ser? Raiz quadrada de x2 mais a2 dividido por x. Quem é? Está faltando uma. Quem é o cotangente de θ? A sobre x. Precisa memorizar tudo isso? Precisa. Bem, você precisa saber isso. Você precisa saber isso, mas você não precisa memorizar tudo. Tudo sai daqui, ó. Basta você desenhar um retângulozinho. Qual é o retângulo? Triângulo retângulo, onde é feita a trigonometria. Triângulo retângulo. Você coloca o θ aqui. Coloca o θ. E se a tangente de θ, ó, é a mudança, ó, você só precisa saber a mudança. X é a tangente de θ, portanto, quem é a tangente? X sobre A. Me diga, se o θ está aqui, onde é que você vai desenhar o X? E onde é que vai ser desenhar o A? E, portanto, quem é isso aqui? Então, memorize essa figurinha. Crie essa figurinha a partir daqui. Você tira todas as... Quem é o seno? Está aqui, ó. Quem é o cosseno? Quem é o cosseno? Está aqui, ó. Quem é a secante? Quem é a cossecante? Tira tudo. Diga. Essas são as fórmulas para poder chegar nas derivadas, etc. Não, é para fazer a mudança de variável numa integral definida que envolve... Na integral definida de uma função cujo fator envolve uma expressão que depende só disso, de x2 mais a2. Tá? E quem é o θ? Ah, importante, quem é o θ? Quem é θ nessa história toda? Quem é θ? Se a tangente de θ é x sobre A, então quem é o θ? Você ia dizendo. Arco tangente. Arco tangente de quem? X sobre A. Morreu. Porque isso vai aparecer. Vamos ver uma integral desse tipo. Vamos ver uma integral desse tipo. Vamos ver uma integral que envolva isso, tá? Que envolva isso. Por exemplo, está filmando aqui? A integral da raiz quadrada de x2 mais a2. Com A positivo, tá? Faz sentido com A positivo. Quem é essa integral? Pergunta. Ó, qual é a função cuja derivada é raiz quadrada de x2 mais a2? Importante, né? Saber, né? Qual é a função cuja derivada é raiz quadrada de x2 mais a2? Ainda não foi apresentada para vocês isso aqui. Foi? Você sabe derivar a raiz de x2 mais a2, mas a pergunta é, qual é a função cuja derivada é... Faltou dx. Muito bem observado. Qual é a função cuja derivada é raiz de x2 mais a2? Tá?
Tá bom? Na função. Vamos resolver essa integral. Qual é a mudança? Qual é? Olha, envolve a expressão x2 mais A2. x2 mais A2, qual é a mudança? Tá aqui, ó. Não vou nem colocar. Qual é a mudança? X igual a A tangente de θ. Então vamos aproveitar o que está aqui. Porque isso você vai ter que reconstruir tudo a partir desse triângulozinho aqui. Então vamos lá. Tá? Então essa integral vai ser integral de raiz quadrada de quê? x2 mais A2 dx. A mudança é qual? Está aqui, x igual a A tangente de θ. Com x igual a A tangente de θ, me diga, quem é raiz de x2 mais A2? É A secante de θ. Mudança de variável. Então, isso aqui dá A secante de θ. Eu vou transformar essa integral numa integral trigonométrica, por mudança de variável trigonométrica. Está aqui a mudança de variável. Quem é o dx? Quem é? Hã? Não. O dx... Ah, sim. dx é A... Muito bem. O dx é A secante ao quadrado de θ, que é dθ. Portanto, essa integral vira o quê? A vezes a integral de quem? De secante ao cubo de θ. E eu falei para você. Ao quadrado. A ao quadrado. Mas eu falei para você. Memorize essa integral. Porque essa integral vai aparecer muitas vezes. E se essa integral aparece muitas vezes, para você não ter que fazer de novo, porque dá um trabalho, né? Dá um certo trabalho, integração por partes, você tem que saber. Então, se você memorizou a integral de secante ao cubo, mandei memorizar. Que integrais? Integral de secante ao cubo. Qual é a outra integral que eu mandei memorizar? Integral da secante. As integrais que envolvem as funções trigonométricas inversas. Integral de 1 sobre raiz quadrada de x2 menos A2. Quem é? Arco secante de x sobre A. Integral de 1 dividido por x2 mais A2. Mandei memorizar. Tem outras integrais. Memorize. Quando eu mandar memorizar, memorize. Porque quando aparecer, você usa. Por quê? Mas e se eu não memorizar? Se não memorizar, quando chegar, você tem que fazer. Toda aquela conta que eu fiz. Mas você memorizou qual é a integral da secante ao cubo? Qual é? É o meio de quem? Secante de θ vezes a tangente de θ. Então vai ficar o quê? A2 sobre 2. Secante de θ vezes quem? Θ. Mais 1 meio, aí está multiplicado por A2. A2 sobre 2. Do logaritmo natural do módulo de quem? Da secante de θ mais a tangente de θ, né? Módulo, fecha, falta o quê? Mais uma constante. Mas a integral é em x, ó. A integral é em x. Agora eu tenho que substituir. Então fica o quê? A2 sobre 2, vezes o quê? Secante de θ. Aí você vai substituir pela secante de θ. Aí você precisa memorizar tudo isso? Não. Precisa saber que, olha para cá, a partir da mudança que é x igual a tangente de θ, você constrói esse triângulo. E desse triângulo você tira todas as outras funções trigonométricas de θ em função de termos de x. Diga. Quando eu tinha chegado, eu já tinha escrito isso, mas onde é que saiu? Então, onde é que saiu esse ato? É a mudança que vai funcionar, porque essa mudança, a função i tangente é um mapeamento do intervalo aberto menos π sobre 2 na reta toda, que dá o domínio de uma expressão desse tipo. Tá?
E aí você faz a mudança x igual a tangente θ, que leva esse intervalo na reta toda também, em toda a reta. Tá? Leva o intervalo em toda a reta, todo o conjunto dos números reais. Agora volte para cá. Então vamos lá. Quem diga? Pronto, encerra, começa outra. Obrigado.